Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Mais uma vez estamos aqui para realizar essa programação. Hoje eu quero falar sobre o nosso pai Abraão. O tema será As Lições de Abraão. As Lições de Abraão. Eu quero mostrar que fé mais obediência é igual a prosperidade. Foi justamente isso que Abraão nos ensinou. Tenha a oportunidade de aprender com o nosso pai Abraão. Deus tem uma mensagem do céu para o seu coração. Vamos ler um texto, está em Gênesis capítulo 17, para nós introduzirmos o assunto desse programa. Capítulo 17 de Gênesis, versículo 1 a seguir, diz assim: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandemente. Verso 3. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Amém. Baseado nesse texto, eu quero falar sobre as lições de Abraão. E nós vamos mostrar dentro dessa mensagem que fé mais obediência é igual a prosperidade. Falar de Abraão é falar do nosso pai da fé. O homem que obedeceu ao chamado de Deus e que, através da fé, fez algo extraordinário na presença do Senhor. Ele se constituiu, de fato, como o texto está dizendo, como pai de muitas nações, pelo menos os hebreus, os árabes, e hoje a igreja também, ela é abençoada no crente Abraão. Então, eu, pensando sobre esse texto, eu cheguei à seguinte conclusão: a maior riqueza que uma família pode ter, né, é ter um líder com qualidades que Abraão teve. Né? Da mesma forma, feliz é a nação, o estado, o município e principalmente a igreja que tem um líder com as características de Abraão. Abraão não era um homem perfeito. Ele errou em alguns momentos. Se você ler a sua biografia, você verá algumas falhas em Abraão. Todavia, esse homem era amigo de Deus. Ele viveu tão próximo de Deus que Deus tinha prazer na vida de Abraão. Primeiro, quando Deus faz o chamado para ele no capítulo 12, ele, sem questionar para onde estava indo, ele ouviu a voz de Deus. Saiu do meio dos seus parentes e foi para a terra que Deus havia de lhe mostrar. E, na obediência do Senhor, esse homem transformou-se no grande modelo de fé para todas as gerações. Então, eu quero mostrar algumas verdades acerca de Abraão. Primeira coisa, quando Deus pediu para que ele fosse para uma terra que ele, o próprio Deus, mostraria, ele levou consigo o sobrinho Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Embora a chamada fosse para Abraão, ele levou consigo Ló. E quando chegou num certo momento, Deus começou a abençoar Abraão e Ló acabou sendo abençoado juntamente com Abraão. A ponto de tanto Abraão quanto Ló se tornar ricos, possuidores de muito gado, de uma riquíssima, de um grande rebanho, e os pastores de ambos começaram a se discutir, a brigar. Abraão era o homem chamado por Deus, mas quando uma pessoa tem direção de Deus,
Quando o homem tem convicção da sua chamada de Deus, como é o caso de Abraão, ele sabe que a melhor coisa que tem é você confiar no Senhor. Sabe o que Abraão fez? Abraão simplesmente chamou seu sobrinho e disse, olha, não é bom que os nossos pastores fiquem brigando. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Né? Contanto que a gente se separe, mas em paz. E aqui, amados, eu quero mostrar para vocês algumas coisas muito interessantes na vida desse homem chamado Abraão. Primeira coisa, nem tudo que parece ser vantajoso, de fato é vantajoso. E aí eu vou ter que voltar um pouquinho no texto, capítulo 14, eu vou ler, aliás, capítulo 13, o versículo 10, quando Abraão abre mão da sua prerrogativa, porque de quem era a chamada? Era de Abraão. Quem Deus tinha chamado? Era Abraão. Então, se tinha alguém que tinha direito de escolher o lado para ir, era Abraão. Outro aspecto que tem que ser considerado é que Abraão, né, como tio, tinha poderes sobre o seu sobrinho. A lei naquela época da genrocracia, né, dava a ele o direito de escolher, mas ele abriu mão, diz, olha meu sobrinho, escolha. Se você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E eu quero ler um texto para você. O versículo de número 10 diz assim, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes que o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente e apartaram-se um do outro. O versículo 11 diz assim, versículo de número 12, melhor me expressando, diz assim, ó, habitou Abrão na terra de Canaã e Ló habitou nas terras da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Agora o versículo 13, ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então, veja só o que esse texto está dizendo. Eu vou fazer um intervalo comercial e em seguida eu quero explicar essa passagem, para que você entenda que nem tudo que parece ser vantajoso, de fato, é vantajoso. Só um momento. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Dando continuidade à nossa mensagem, às lições de Abraão, eu quero mostrar aqui, o texto que eu acabei de ler no último bloco, mostrando que Ló fez a sua escolha baseado nos olhos apenas, naquilo que ele achava que era interessante para ele. Mas aqui vai uma lição para todos nós. Nós não devemos tomar nenhuma decisão sem antes consultar a Deus. Ló, ele foi guiado pelos seus olhos, porque ele olhou para o lado de Sodoma e Gomorra e viu que tinha muito pasto, ele tinha muito gado, e tinha água, então ele dizia, eu quero esse lugar. Só que ele esqueceu, o versículo 13, ora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. A Bíblia mostra claramente que os moradores de Sodoma e Gomorra eram um povo ruim, não era bom. Mas quando você é uma pessoa extremamente materialista, você não olha isso. E tem muitas famílias hoje com seríssimos problemas. Sabe por quê? Porque foi levado apenas pelos olhos da carne.
É isso mesmo. Eu até notei aqui o seguinte, ó, melhor do que ser guiado pelos olhos da carne é ser guiado pelos olhos de Deus. Querem ver o negócio? O versículo 14 diz assim, ó, disse o Senhor a Abrão depois que Ló se apartou dele. Depois que os dois se separaram, olha o que Deus vai dizer para Abraão. Levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Diz mais o versículo 16, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Aleluia! Aqui eu quero aprender algo com esse texto, que o melhor lugar não é aquele que às vezes aparenta ser o melhor. Sabe qual é o melhor lugar, querido? É onde Deus está com você. Se você está com Deus e Deus está com você, não tenha dúvidas, não é o lugar que vai fazer você próspero, mas Deus que vai fazer você próspero. Tanto é verdade, amados, que a partir dessa decisão, os anos passaram e Ló teve seríssimos problemas. A primeira coisa que ele perdeu foi a sua família. A sua mulher se envolveu com os moradores daquela terra. As suas filhas também perderam o temor do Senhor. E lá está Ló, um homem que era sobrinho do pai da fé, envolvido numa cidade totalmente promíscua, pecadora, que não tinha temor a Deus. Então, eu preciso deixar isso para você, querido ouvinte do programa Palavra de Fé. Não seja levado apenas pelos seus olhos da carne. Que você possa ver além daquilo que os seus olhos físicos contemplem. Que você possa ter uma visão espiritual aguçada. Que o seu olho seja clínico, assim como a águia que enxerga longe. Longe. Abraão era um homem guiado por Deus. Deixa Deus guiar a sua vida. Deixa Deus guiar seu casamento, deixa Deus guiar o seu trabalho, deixa Deus guiar em todos os aspectos da sua vida. Eu tenho certeza absoluta, se você deixar Deus guiar a sua vida será uma vida abençoada. Seja fiel ao Senhor, seja obediente ao Senhor como foi Abraão, seja temente a Deus como foi Abraão, e você verá que essa soma de fé mais obediência leva sempre o homem à prosperidade. Veja só o que vai acontecer. A grande falha de Ló foi amar as vantagens pessoais mais do que abominar a iniquidade de Sodoma. Talvez tenha raciocinado que as vantagens materiais e culturais, os prazeres daquela cidade compensariam os perigos que tinham ali lhe esperando, e talvez tenha cometido um outro equívoco. Ele se sentia capaz de vencer todas as provações daquele lugar, mas ele esqueceu que a família dele não tinha essa capacidade. Tem muita gente fazendo isso. Não, eu consigo viver aqui. Mas e os seus filhos? E a sua esposa? Será que eles conseguem? Será que eles têm a mesma capacidade, o mesmo equilíbrio espiritual que você tem? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Então, Deus está falando com você nessa oportunidade, levando você a quê? A pensar, acima de tudo, pensar se o que você está fazendo está na direção de Deus, na vontade de Deus. Sabe o que aconteceu com Ló? Essa cidade entrou em problema, em guerra, e pegaram Ló, a sua família, a sua fazenda, e levaram tudo. É isso mesmo, porque às vezes a pessoa, quando só pensa no material, daqui a pouco ele perde tudo. E levaram cativo Ló e toda a sua fazenda. E agora, queridos, está aqui o nosso irmão Abraão, abençoado. Por quê? Porque deixou Deus guiar a vida dele. Ao invés de se deixar levar pelos olhos da carne, ele se deixou levar pelos olhos do Espírito. É isso que Deus está esperando de nós.
Que Deus possa nos levar a entender do que Abraão está aqui nos ensinando, que melhor do que ser guiado pelos olhos da carne é ser guiado pelos olhos da fé. Eu vou fazer mais um intervalo comercial e em seguida nós vamos fechar esse programa mostrando que quando você tem direção de Deus, Deus te abençoa em todos os aspectos. Só um momento. Concluindo a nossa mensagem, as lições de Abraão, eu quero mostrar, já mostrei no bloco anterior, que agora Ló é levado cativo. E Abraão põe no coração ir atrás do sobrinho, buscar o sobrinho. Ele ora a Deus e Deus leva ele a buscar. E aí eu quero mostrar algo muito importante. O clã de Abraão, a tribo de Abraão, melhor me expresso, assim colocando, apesar de pequeno, era composto de homens preparados fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Eles vão em busca, não é, de Ló e a sua fazenda. E aqui eu mostro o seguinte: só podemos nos tornar grandes quando, ainda pequenos, aprendemos a confiar no Todo-Poderoso. É isso mesmo. Você só pode ser abençoado e Deus levar você a uma posição de destaque que, se hoje, como pequeno que é, você aprende a confiar no Senhor. Melhor do que ter um grande exército do teu lado, Abraão nos ensina que é ter o Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos do nosso lado. Quando você tem o Senhor do seu lado, uma guerra que você não tem humanamente condições de vencer, você vence, porque Deus está com você. Olha, queridos, depois você lê esse texto com mais detalhes. Eu não tenho tempo para me esmiuçar esse texto, mas você sabe o que é um homem com 318 servos, homens preparados dentro do próprio clã de Abraão. 318 homens foi o número de homens que Abraão se utilizou para ir buscar. Não só Ló, como também o rei de Sodoma. Ele vai e Deus entrega toda aquela gente nas mãos de Abraão. E Abraão traz eles de volta. Aleluia! Deus vai usá-lo para ajudar o seu irmão, que o diabo venceu. É isso mesmo que eu quero deixar para você. Deus quer usar você para ajudar o seu irmão. Foi o que Abraão fez. Foi atrás de quem? Do sobrinho. Talvez você tenha feito como Ló. Tomou decisões precipitadas, entrou por caminhos que não era para você entrar, e hoje você está numa situação difícil. Eu quero dizer da parte do Espírito Santo para você: Deus vai colocar um Abraão no seu caminho, e ele vai em torno de você, ele vai te buscar, e ele vai te ajudar a trazer você de volta. Aquilo que o diabo te tomou, o Espírito de Deus vai usar pessoas, vai colocar no seu caminho, para que você possa ter de volta aquilo que você perdeu. Receba essa mensagem como mensagem de Deus para a sua vida. Outro aspecto: Deus vai dar a você aquilo que você precisa para vencer. Qualificações, poder, unção, capacidade espiritual. Porque a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue hoje. A guerra aqui era contra a carne e contra o sangue, mas a nossa hoje não.
A nossa hoje é contra as hostes espirituais da maldade, contra os demônios que estão aí trazendo muito prejuízo para as pessoas. Quantas pessoas sofrendo, gente? Sofrendo com drogas, sofrendo com álcool, sofrendo com a prostituição, sofrendo com a desunião dentro do lar. Enfim, são tantos os problemas. Mas é aí que Deus coloca homens, pessoas de bem, como Abraão, no caminho dessas pessoas para que elas sejam ajudadas. Portanto, você possa pensar sobre isso. E olha, amados, veja o que vai acontecer. O versículo de número 14 do capítulo 14 diz assim, ó, ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa. Aleluia! Em sua casa, 318, e os perseguiram até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obar, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, e os perseguiu até Obar. E a Bíblia diz que seu irmão e a sua fazenda também, juntamente com as suas mulheres e o povo, foram resgatados através da intervenção de Deus, usando 318 homens. Aqui, queridos, esse povo que Abraão vai vencer com 318 servos, são, inclusive, filhos dos gigantes, pessoas que tinham poder militar, mas maior do que o poder militar é o poder de Deus na nossa vida. Nem sempre aqueles que parecem ser os mais fortes vencem. Porque se você estiver do lado de Deus, você está do lado da maioria. Eu sempre uso um pensamento que diz assim, com Deus é a maioria. Se você tem Deus do seu lado, a Bíblia diz que você está seguro. O único que pode de fato dar segurança ao homem é Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a sua casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Você precisa saber disso. E aqui eu vejo uma bela história de um homem que foi vencedor, porque, primeiro, soube obedecer. Em segundo lugar, usou a fé. Faça isso, meu amado. As lições de Abraão são lições maravilhosas. Se você estudar a vida de Abraão, você verá o quanto esse homem se tornou um vencedor. E se tornou, inclusive, pai dos hebreus. Foi através de Abraão que Deus trouxe a nação de Israel. E hoje a gente tem que, todas as vezes que a gente vai usar a Bíblia, você tem que citar o povo de Israel, os filhos de Abraão. Ele também, através de um relacionamento com Agar, ele se tornou pai dos árabes. É uma das nações mais prósperas do mundo. E também da igreja. E aí eu quero encerrar minha fala deixando para você um texto que está em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 3. Olha só o que nós vamos aprender aqui. Porque esse homem se transforma em pai da fé através da sua ação, do seu ato, da sua coragem de buscar ao Senhor. O capítulo 3, versículo de número 7, né? Diz assim, ó: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar e vamos pedir a Deus as bênçãos que Deus deu a Abraão. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós acabamos de ministrar uma palavra sobre o tema As lições de Abraão. E a nossa expectativa, Senhor, é que assim como Abraão foi um homem vencedor, que nós sejamos também. Que o Senhor possa nos dar a obediência e a
fé que o nosso pai Abraão manifestou na sua caminhada. Eu sei que ele não foi perfeito, Senhor, mas eu sei que ele foi um homem de fé e a sua fé fez com que ele fosse justificado. Então venha fazer o mesmo com os nossos irmãos, com os nossos ouvintes do programa da Palavra de Fé. Que o Senhor possa de encontro a essa mulher, a esse homem que está orando comigo, Senhor, pedindo que o Senhor venha abençoar, que nossa vida seja guiada, não pelos nossos próprios olhos, mas pela tua direção, que eu possa enxergar além do que os olhos físicos apenas veem, Senhor, que eu possa enxergar como Abraão, eu enxergar a tua direção. Faça isso, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada um dos nossos irmãos a serem guiados pelo Senhor, para que tenhamos um caminho feliz e, acima de tudo, abençoado. Amém, Senhor. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Eu espero que Deus tenha nos ensinado através de Abraão. Não seja como Ló, que foi guiado pelos seus próprios olhos. Seja como Abraão, que foi guiado pelos olhos de Deus. O mais importante não é estar no melhor lugar. O mais importante é estar no lugar onde Deus está presente. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Tenham todos uma ótima semana e que Deus possa abençoar sua vida. A paz do Senhor a todos vocês. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.